Olá, professores e professoras da EJA. Eu venho através desse vídeo tentar dar para vocês um feedback do que foram as atividades, tanto a atividade impressa quanto a atividade online, e também tentar mostrar para vocês quais são as ideias, orientações, sugestões para a próxima atividade. Para isso foi criado um plano de ação, né, o qual eu estarei falando aí para vocês, tá? A ideia do plano é a gente se organizar o máximo possível. O plano, como o nome já diz, é um planejamento, né? E esse planejamento vai nos permitir fazer a atividade melhor do que nós fizemos na primeira etapa desse desafio que está sendo da aula à distância, né? Por isso que nós estamos fazendo esse plano de ação, pensando aí nas próximas atividades, pensando no desenvolvimento organizado dessas atividades. Falaremos inicialmente aí, né, da atividade anterior, né, a atividade impressa e a atividade online. A atividade impressa, o planejamento era de 35 questões, foram colocadas 34 questões, né, e algumas questões sofreram algumas alterações por conta do conteúdo em si. Então, para melhor organização, houve algumas alterações, mas eu imagino que as atividades tenham ficado boas, né? Eu quero até parabenizar todos vocês, porque era, por ser uma coisa emergencial, foi dentro do que a gente imaginava, dentro do esperado, e vocês fizeram as atividades, né, com maestria. Então, parabenizar vocês aí pelo desenvolvimento de todas as atividades. Claro que a gente não consegue atender todo o público da EJA, porque nós sabemos que mesmo sendo estágio 4 e estágio 5, a gente sabe que tem alunos que têm dificuldade de leitura e de escrita, então a gente não consegue contemplar todos. Mas essa contemplação a gente não consegue nem no presencial, né? Imagine a distância. Eu imagino que essas pessoas devam estar buscando aí auxílio em casa, senão nós vamos começar a passar esse tipo de orientação quando eles forem buscar atividade. Mas a atividade impressa em si ficou muito boa, muito bem elaborada. As atividades online tiveram um número menor de questões, né, por conta da disposição das questões. Então, dentro do formulário do Google Sala de Aula, elas não couberam. Então, eu tive que fazer algumas alterações. Mas, se vocês verificarem, vocês estão inclusive inseridos como professores dessas salas de aula. Se vocês verificarem, vocês vão ver que as atividades não têm muita diferença, né? Ou não tem diferença nenhuma. Então, tanto a atividade impressa quanto a atividade online, elas ficaram boas, né? Ficaram excelentes, eu diria, né? Claro que a gente precisa melhorar. A gente fez, nós sabemos aí que nesse primeiro momento, dentro do que foi solicitado, nós fizemos perguntas, né? Apenas, e os alunos nos deram respostas. Então, por essa dificuldade de ser à distância, de ser de forma emergencial, nós não podemos oferecer aos nossos alunos, né, o que eles merecem, o que é de direito deles. Mas eu imagino que a partir desta segunda etapa a gente possa desenvolver atividades, né, com outros fins e atividades melhores do que foram as primeiras, né? Eu imagino que enquanto educador todos nós temos essa inquietação de querer fazer o melhor a cada dia. Então, por isso, para a próxima atividade, imaginei que a gente pudesse ter um roteiro, né, ter um plano de ação e de coordenação dessas atividades, e que esse plano pudesse aí nos ajudar a desenvolver melhor as atividades, especialmente se tratando de EJA, né? EJA a gente sabe das dificuldades dos nossos alunos, então é importante que a gente tenha esse plano e que esse plano seja executado. Então eu vou tentar demonstrar para vocês aqui, né, um pouco
de como seriam essas atividades ou de quais as orientações e sugestões para essas atividades. Essas sugestões e orientações vocês já têm, né? É um material de EJA que vocês receberam lá no início. Caso alguém não tenha, pode pedir, né? Pode solicitar que eu envio por e-mail. Mas esse plano de ação ele também vai ser enviado junto com esse vídeo aí, tá? E essas sugestões e orientações elas estão baseadas no que prevê a EJA. E a gente sabe que a EJA ela é especial, né? É uma modalidade da educação básica, mas ela pede que a gente faça diferente do que a gente faz no Fundamental 1 e Fundamental 2, por conta do aluno, do educando que nós temos em sala de aula, né? E esses aí nós conhecemos muito bem, são trabalhadores e estudantes, né? O que é diferente de estudante e trabalhador. Nós temos trabalhadores que se esforçam para poder estudar. Então, por isso, a gente precisa ter uma visão um pouco diferente. Mas essas são discussões que a gente pode estar colocando em pauta depois. Mas para a gente seguir esse roteiro, para a gente tentar desenvolver uma atividade melhor do que a que desenvolvemos no primeiro momento, a gente vai precisar observar algumas coisas, né, específicas da EJA, como por exemplo os eixos temáticos, né, os temas geradores, os aspectos cognitivos e socioformativos, os saberes necessários, né, para aí depois a gente pensar na disciplina e no conteúdo, tá? Então essa é mais ou menos a sequência de pensamento do que tem que ser a EJA. A gente tem que imaginar que esses alunos já têm saberes, porque todos nós temos, né? E que a elaboração de qualquer atividade tem que ser baseada nos saberes que esses alunos já têm, nos seus saberes de vida. Claro que esse é o entendimento de vocês, é o entendimento de todos vocês, eu só estou ressaltando, na verdade. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, né, um pouquinho dessas orientações, né, sobre a EJA. Primeiro falando sobre os eixos, né, é específico de cada eixo tem um tema. Então no eixo 4, por exemplo, o tema principal é trabalho e sociedade. O eixo 5 contempla o eixo 4 e vem com o tema meio ambiente e movimentos sociais, tá? Dentro desses eixos e desses temas surgem os temas geradores, podem ser chamados também de subtemas, né? E dos temas geradores a gente pode estar também criando aí outros temas. Nós temos, por exemplo, aí agora, né, um tema do qual todo mundo está falando, que é de suma importância se tratar, que é o problema do coronavírus, né? Que pode entrar aí como um subtema e dentro desses temas geradores a gente trabalhar o impacto do coronavírus no mundo do trabalho, as ações que os homens provocam no meio ambiente e essas ações nos causam alguns tipos de doença, né? Então são várias aí as sugestões de temas e subtemas que a gente pode estar trabalhando a partir desses temas geradores. Não esquecendo que o foco principal são os temas, né? Para essa atividade, para essa próxima atividade, né, eu dividi os temas por disciplinas, né? O tema relação de poder no mundo de trabalho, né? O tema gerador relação de poder no mundo de trabalho será para as disciplinas de língua inglesa, de ciências, matemática e arte. E o tema trajetória dos movimentos sociais será para a disciplina de língua portuguesa, geografia e história, né? E para o desenvolvimento dessas atividades, nós vamos ter que pensar um pouco diferente, né? Nós vamos ter que observar, além disso, os aspectos cognitivos e os aspectos socioformativos. São aspectos já pré-determinados, pré-definidos pela EJA, tá? Que a gente precisa estar pensando. Todas essas informações vocês têm no material de vocês, tá? Além disso, existem os saberes necessários, né? Pontuei também no plano de ação, que podem ser alterados caso vocês considerem que o tema gerador pode vir acompanhado de um outro subtema.
vocês podem alterar tanto os aspectos cognitivos, aspecto socioformativo, os saberes necessários, né? Eu separei também para a gente, para essa unidade, para essa etapa, né, os conteúdos. Quais são os conteúdos que nós devemos trabalhar baseados nesses temas? Lembrem-se que o conteúdo deve estar atrelado ao tema, não o tema ao conteúdo. É o conteúdo atrelado ao tema. O que é principal para a gente é o tema, tá? O conteúdo é só coadjuvante, ok? E por fim a gente tem os saberes, a aprendizagem desejada, né? Qual a aprendizagem que a gente espera que esse aluno tenha, além da aprendizagem que ele já tem, já traz consigo, né? Isso aí é só uma breve explanação de como tem que ser pensada a elaboração da atividade da EJA, tá? Caso de dúvidas aí, vocês podem estar olhando no material, podem estar falando comigo aí que a gente vai conversando. E para a próxima atividade, né, a gente precisa pensar o seguinte, que nós temos dois tipos de atividade. Nós temos atividade impressa e temos atividade online. A atividade, o ideal seria que fosse tudo online, né? Até porque a gente está com uma pandemia que se pede para evitar o contato. Então o ideal seria que fosse tudo online, Porém, a gente não tem, né, os alunos, por não terem acesso à internet ou por não terem celular, né, um meio para poder fazer as atividades online, a maioria deles estão fazendo as atividades impressas. Apenas 25% dos alunos, isso eu estou falando de cada turma, são 4 turmas, 2 do quilômetro 100 e 2 de Nova Itarana, apenas 25% dos alunos aderiram à atividade online, tá? A atividade online já tem quase 100%, né, de alunos que fizeram essas atividades, tá? Atividade online. Atividade impressa eu não posso precisar, porque o acompanhamento é meio complicado, porque pelo que eu ouvi dizer, os alunos só vão devolver quando retornar. Então, para esses alunos, a gente não consegue nem dar um feedback. Para os alunos da atividade online, nós vamos conseguir dar uma devolutiva sim, né? Eu vou sistematizar as informações, né? E passar para esses alunos, tá? E para a próxima atividade, nós precisamos pensar, como eu disse antes, que a atividade tem que ser impressa e tem que ser online. Não precisa ser diferente, porém, as informações, né, o que a gente vai passar de informação para o aluno, nós vamos utilizar meios diferentes. Exemplo, na atividade impressa, nós vamos falar sobre um meio ambiente, por exemplo, né? Professor de ciências, vamos imaginar o professor de ciências falando de meio ambiente, mas ele não, o tema dele, eu acho que ele não está com esse tema gerador, né? Mas se tivesse, ele vai falar de meio ambiente, né? Então ele vai colocar na atividade impressa, né, algumas orientações sobre meio ambiente, algumas definições do que ele quer que o aluno saiba, né? E a partir daí, a partir dessas orientações, dessas definições, ele vai criar, né, as atividades dele, ele vai fazer as atividades para os alunos resolverem. Já na atividade online, essa mesma atividade que ele fez na atividade impressa, ela pode estar, né, lá no formulário da atividade online. Porém, a orientação do professor, né, não precisa ser digitada. Ela pode ser através de um vídeo, ela pode ser através de um podcast, ela pode ser através de um vídeo de terceiros, tá? Então, essa atividade online, ela te dá várias possibilidades de informações para o aluno. Ou seja, a atividade, ela vai ser a mesma, tá? Porém, a orientação para o aluno resolver essa atividade é que pode ser diversificada, pode ser diferente, deve ser diferente, né? A gente sabe que é complicado se fazer isso, mas a gente precisa fazer dessa forma. A sistematização e organização, isso aí eu farei sem problema nenhum. Então, se vocês tiverem, vocês vão fazer a atividade impressa, né? Toda organizadinha, vão mandar, eu vou sistematizar e organizar. Vão mandar o vídeo e na hora de postar, de enviar para o aluno, eu vou ter o cuidado de, na impressa, mandar o que vocês mandaram nas questões de vocês, e na online de retirar aquela informação e postar o vídeo
o podcast, o que vocês acharem melhor. Compreenderam? A sistematização eu farei, tá? Para finalizar aí sobre as atividades, essas atividades, né, como eu havia dito, elas podem conter também, viu, questões objetivas e subjetivas. Da última vez nós fizemos somente questões objetivas, né? Mas elas podem ter questões subjetivas, objetivas, elas podem ter inclusive pesquisa. Vocês podem passar para os alunos pesquisa, tá? Das atividades online. Claro que a gente não vai passar pesquisa para os alunos da atividade impressa, né? Porque se ele preferiu a impressa é porque ele não tem como pesquisar, né? Não tem como ele utilizar meios para pesquisa, né? Então a gente pode passar para esses alunos da atividade online aí uma diversidade de atividades, né? De orientações para eles fazerem as atividades. E por fim, né, eu coloquei para vocês aí algumas questões que nós devemos evitar, tanto nas atividades impressas quanto nas atividades online, né? Questões de completar, por exemplo, que essas questões não acrescentam muito, né, o raciocínio dos nossos alunos. Questões de verdadeiro ou falso com opção de sequência, né? Aquele verdadeiro ou falso que você pede para ele fazer em cima, colocar V ou F e no final dá lá dois verdadeiros, um falso, três verdadeiros, um falso e assim sucessivamente, né? Nessa opção de sequência. Enunciado sem objetividade, né? A gente precisa estar atento porque a ideia da gente é, é, é fazer com que os nossos alunos pensem, né, sobre o que eles estão lendo, sobre o que eles estão fazendo, né? Evitar questões que não tenham nenhum tipo de problematização e questões com sequência de alternativa. É a mesma coisa do verdadeiro ou falso, né? Então a gente deve evitar. Isso, coloquei para vocês aí, isso não aconteceu na primeira atividade, mas eu só coloquei porque para vocês terem ciência, né? Eu sei que vocês têm essa 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 sabedoria, mas não custa nada a gente estar sempre relembrando, né? Alguns pontos que são importantes, principalmente nesse momento, né? De pandemia, que as nossas aulas precisam ser bem planejadas e bem elaboradas. Mas eu tenho certeza que vocês farão da melhor maneira possível, né? Que nós faremos da melhor maneira possível e que nós vamos conseguir aí, se não atender 100% dos nossos alunos, dos nossos educandos, mas nós vamos conseguir atender aí a grande maioria e teremos êxito aí até o final, né? O mais é isso, agradeço a vocês aí pela paciência, né? E até a próxima, se Deus quiser.